Gente, outro livro maravilhoso é o do Simon Sinek, O Jogo do Infinito. É um livro, né, que eu já li também há alguns meses, na verdade já tem anos, foi em 2022. E ele diz o seguinte, que as empresas e o nosso trabalho, o nosso propósito no mundo é um jogo do infinito. Por quê? É um jogo que nós não temos todas as regras, todas as normas e não sabemos o que vai acontecer. Diferentemente de um jogo, por exemplo, de futebol, de vôlei ou algum esporte que você sabe as regras, conhece os adversários, né? Sabe com quem está jogando, sabe que atingindo o placar de vitória, um time ganha, acaba o jogo e encerra tudo. Na vida não tem essas definições. Na vida as regras mudam, as coisas mudam o tempo todo e o jogo se torna um jogo do infinito. Por isso que no trabalho ele fala que os líderes, eles são responsáveis por construir a mentalidade de propósito para o time, para a organização, né? Porque tudo muda o tempo todo. Ele até diz assim, né? Tem uma parte do livro que fala que quando você observa a história da economia mundial, vê que sempre foi assim, sempre, e no futuro continuará sendo. Nunca se estará sempre subindo, nunca se estará sempre descendo. Vai subir e vai descer, subir e descer. Não pensamos em termos de trimestre, nós devemos pensar em termos de geração, ou seja, nós devemos pensar sempre no longo prazo para tomarmos as decisões, para criarmos as estratégias nos nossos negócios. Então, quando nós optamos por adotar essa mentalidade do infinito, as nossas decisões elas não podem refletir somente o curto prazo. Elas precisam ser pensadas para o longo prazo, para o amanhã, né? Para que esse jogo perdure. Ou seja, não é a mim que diz respeito ver os resultados desse jogo, porque pode ser que eu nem esteja mais aqui amanhã, obviamente, tanto na empresa quanto em outras situações. Logo, as ações que precisam ser tomadas, elas devem ser pensadas para uma perenidade da organização, para uma perenidade daquele negócio, para contribuir com a sociedade. E ele fala ainda que muitas empresas hoje não sobrevivem há mais de 20 anos, né? Na década de 50, a média de vida dessas organizações era de 60 anos. Agora, a média de vida está cada vez mais curta porque nós temos muitas inovações, muitas criações disruptivas. Um exemplo é a internet, é o comércio pela internet e tantas outras situações que vieram e desclassificaram e derrubaram os negócios até então vistos como perduráveis, como negócios fortes e já estabelecidos. Ou seja, as respostas daquele jogo mudaram, entende? As coisas evoluíram, tudo mudou e nós não sabemos mais a regra de nada. Ele comenta muito isso que a gente já sabe, né? Da questão da humanidade, do propósito que as organizações precisam ter, né? Isso vem ao encontro, a gente está estudando sobre ESG, os cursos que eu tenho feito, sobre a transformação da forma de gestão, que antes era uma gestão muito mais racional, agora é uma gestão mais humanizada. As pessoas só vão trabalhar, só vão perdurar em alguma organização se elas se sentirem parte, se sentirem atraídas pelo propósito, se sentirem contribuindo com a humanidade. Logo, os líderes eles não são os responsáveis diretamente pelos resultados do negócio. Nós, líderes, somos responsáveis pelas pessoas que conosco trabalham e essas pessoas farão o resultado acontecer. Uma parte aí desse livro que o autor fala assim, que nenhum de nós quer que no nosso túmulo conste o nosso último extrato, né? O extrato bancário. Nós queremos ser lembrados, nós queremos que nossa lápide conste que nós éramos boas pessoas, que nós nos doávamos e que nós fizemos parte do jogo, né? Um jogo da continuidade, um jogo de legado, um jogo de ensinar outras pessoas, algo de deixar um benefício para a humanidade por onde passamos. E para concluir esse livro do Jogo Infinito, o autor fala o seguinte, que nossas vidas elas são finitas,
mas a vida é infinita. Se eu deixo um legado, se eu deixo um ensinamento, se eu faço algo de bom para a humanidade, mesmo quando eu for, né, porque eu irei, todos iremos um dia, as pessoas que ficarão, elas seguirão com esse jogo. Então nós chegamos e partirmos, nascemos e morremos. A vida continua com ou sem nós. O jogo da vida é um pouco diferente. Nesse jogo só temos uma escolha. Uma vez tendo nascido, somos jogadores. A única escolha que temos é que queremos jogar com a mentalidade infinita, né? A mentalidade do jogo que continua, mesmo depois que nós formos. E então, o jogo da sua vida é um jogo finito ou infinito? Você está vivendo para deixar um legado ou está vivendo num jogo cujas situações, cujos resultados terminarão no momento em que você partir? Boa leitura!